Olá, a paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui novamente para o nosso devocional de hoje, terça-feira, que tem por tema o chamado de Abraão e a origem de uma nação. E o nosso texto bíblico está em Gênesis, capítulo 12, versículo de número 1. É o devocional da classe de adultos do segundo trimestre de nossa revista da CPAD, Homens dos quais o mundo não era digno. Diz assim o texto sagrado em Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Meus irmãos, esse versículo ele marca o início de uma nova etapa na história da redenção. Deus chama Abrão, que mais tarde seria chamada Abraão, para deixar tudo o que conhecia e seguir em direção a um futuro que ainda não havia sido revelado completamente. Esse chamado não era apenas geográfico, ele era espiritual. Era um chamado de ruptura, de fé e de dependência total do nosso Deus. O Senhor começa dizendo: sai-te. Isso mostra que muitas vezes o agir de Deus começa com uma separação. Para viver o novo de Deus, é necessário deixar o velho. Para entrar no propósito, é preciso abrir mão da segurança natural. Abrão precisava sair da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. Isso representava deixar sua cultura, seus vínculos, sua zona de conforto. Isso nos ensina que o chamado de Deus muitas vezes exige renúncia. Nem sempre Deus revela todos os detalhes do caminho. Ele não mostrou o destino completo, apenas disse: para a terra que eu te mostrarei. Amados irmãos, isso revela um princípio espiritual poderoso. Deus nos chama para caminhar pela fé, não pela vista. Abrão não sabia exatamente para onde iria, mas sabia quem o estava chamando, e isso foi suficiente. A fé verdadeira não está baseada em conhecer o caminho, mas em confiar em quem conduz o caminho. Esse chamado também revela o início de um plano muito maior. Em Gênesis capítulo 12, nos versículos seguintes, Deus promete fazer de Abrão uma grande nação, abençoá-lo e fazer com que nele fossem benditas todas as famílias da terra. Ou seja, o chamado de Abrão não era apenas pessoal, era parte de um propósito eterno de Deus para toda a humanidade. Deus, ele escolhe um homem para alcançar gerações. Meus irmãos, vamos aplicar esta verdade em nossas vidas. Entendemos que Deus também tem um chamado para cada um de nós. Talvez não seja sair de uma terra física, mas certamente envolve sair de uma vida antiga. Deus nos chama para deixar o pecado, deixar velhos hábitos, deixar aquilo que nos prende e nos impede de viver o propósito. O chamado de Deus sempre nos conduz a algo maior. Mas esse caminho exige fé. Talvez você esteja vivendo um momento em que Deus está te chamando para algo novo. Talvez seja uma mudança, uma decisão, um passo de fé. E assim como Abrão,
Você pode não ter todas as respostas, mas hoje Deus te lembra, você não precisa ter todas as respostas, você precisa confiar nele. Aleluias, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, o Deus que chama é o Deus que guia, o Deus que chama é o Deus que sustenta, o Deus que chama é o Deus que cumpre as suas promessas. Abraão não apenas ouviu o chamado, ele obedeceu. Esse é um ponto essencial. Ouvir não é suficiente, é preciso responder. A obediência, ela tem o poder de ativar as promessas de Deus em nossa vida. Se Abraão tivesse ficado, ele não teria vivido o propósito de Deus. Mas porque ele saiu, ele se tornou pai de uma grande nação. Isso nos ensina que o cumprimento das promessas está ligado à nossa resposta ao chamado. No dia a dia, isso significa confiar em Deus mesmo quando o caminho não está claro. Significa dar passos de fé mesmo quando há incerteza. Significa sair do conforto para viver o propósito. Talvez você esteja preso em algo que Deus já pediu para você deixar. Talvez esteja adiando uma decisão que Deus já colocou em seu coração. Meus irmãos, olha aqui para mim. Hoje é o dia de ouvir novamente a voz de Deus. Saia do medo. Saia da dúvida, saia dessa zona de conforto. Existe uma terra que Deus quer te mostrar, existe um propósito que Deus quer revelar. Reflita, meus irmãos, faça uma reflexão. Nós temos respondido ao chamado de Deus? Temos confiado na direção dele? Ou temos permanecido parados por causa do medo? Deus não chama para confundir, Ele chama para conduzir. Ele ainda chama nos dias de hoje. Ele ainda dirige. Ele ainda tem planos. Aleluias, glórias a Deus. Meus amados irmãos, muito obrigado por fazer esse devocional juntamente comigo. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. E eu retorno amanhã, se Ele, o Senhor Jesus Cristo, assim me permitir.